bom? Bem-vindo à Semana Marketing e Vendas, um evento online realizado pelo Client Hub. Meu nome é Patrícia Quintiliano, a gente vai conversar sobre como fazer a construção de um plano de ação digital em só 7 passos. Bom, pessoal, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre o meu caminho até aqui. Eu sou graduada em Marketing pela ESPM, fiz um pós em Finanças na FAAP, trabalhei muitos anos no varejo físico, mais especificamente no varejo supermercadista. Então eu fui Grupo Pão de Açúcar, Walmart, fui Trade Marketing na Danone, saí desse mundo corporativo, tive minha consultoria aí durante 4 anos, que foi quando começaram a aparecer os projetos digitais, e aí eu efetivamente entrei nesse mundo através de uma startup chamada Superlist, que era um e-commerce de compras recorrentes do supermercado. Eu era CMO desse projeto. Quando eu entrei não tinha nem nome. Passei por todos aqueles momentos que a gente conhece, né, de startup, de restrição de investimento, ter que conversar com o investidor, com o fundo. Foi aí que eu conheci o Growth Hacking, acabei me integrando a essa comunidade. Hoje eu sou mentora da ACE, a maior aceleradora de startups da América Latina. Sou também líder do Comitê de Inovação e Tecnologia do Mulheres do Varejo e sou CEO do Lead Grid, que mais pra frente eu vou explicar para vocês o que é. Acabou aqui o momento Egotrip, deixa eu perguntar uma coisa extremamente importante para vocês. Quem aqui já começou o plano de ação pela ação? Pois é, né, moçada? A grande maioria aqui já fez isso é super comum, mas a gente precisa fazer um planejamento e ele não precisa levar muito tempo. Eu trouxe aqui uma metodologia baseada em 7 passos que eu construí depois que eu fui diretora de operações de uma agência de marketing digital e o meu time de planejamento reclamava que todos os planejamentos saíam diferentes, levavam um tempo, enfim, não tinha uma metodologia. O ponto é que para a gente fazer um plano tem sim, especificamente de marketing, especificamente de um marketing que precisa de ações para os objetivos serem alcançados, tem sim passos obrigatórios. E a gente vai, nesse framework, mostrar como é que isso faz para vocês. O primeiro passo, o mais importante talvez de todos eles, seja a definição correta e clara do teu desafio. E aí ele não pode ser muito genérico, ele não pode ser muito aberto. Esse desafio ele tem que ser bem específico. E se for o caso, tenha vários desafios e monte um framework desse para cada um deles, tá ok? Estabelecido o desafio, a gente vai fazer a descrição dos OKRs, ou seja, dos objetivos, Quant e Quali, e das Key Results, ou seja, dos resultados-chave, aqueles resultados que são imprescindíveis para a gente conseguir atingir os objetivos e efetivamente resolver o desafio a qual nós nos propusemos, tá ok? E aí, quando a gente fala de objetivo Quant, objetivo Quali quanto você precisa alcançar, qual é exatamente esse objetivo, você precisa fazer a descrição, em quanto tempo, enfim, faça uma descrição mais apurada, mais correta, a melhor descrição possível para que todas as pessoas da tua corporação sejam capazes de bater o olho e já entender o que precisa ser feito. O segundo passo do nosso Canva é encontrar e descrever o nosso público-alvo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é se a gente está falando de um mercado B2B ou B2C, ou se nesse caso, porque existem empresas que atendem os dois mercados, mas se nesse caso, para esse desafio, a gente está falando de B2B ou B2C, fazer o levantamento dos dados geográficos, demográficos, psicológicos. Essas informações, elas têm muito facilmente hoje na internet, tem associações, tem IBGE, é fácil de encontrar essas informações. Quando a gente fala de dados geográficos, país, cidade, região, bairro, enfim, de qual limite geográfico você está falando, você vai atender. Dados demográficos, sexo, idade, renda, escolaridade, estado civil, ocupação profissional, e aí, moçada, não importa se é do consumidor final ou se é de um cliente, ou seja, se é B2B. A gente tem dados demográficos em ambos os casos. Dados psicológicos, se o público-alvo com quem você vai conversar é decisor, é influenciador, é efetivamente o comprador, ou se ele é um usuário, ele faz parte de qual geração, Y, X, é milênio, ele está em qual parte do ciclo de vida, está começando ali o ciclo, ou seja, está entrando na faculdade, já está se casando, está na época de ter filhos, já está se aposentando, enfim, em qual estágio da vida dele ele se encontra. E aí, de novo, isso é super importante a gente entender, porque obviamente cada pedaço da nossa vida
traz uma consciência, traz um nível de decisão. É bem importante a gente entender quais são esses dados psicológicos dos nossos clientes. E principalmente o que a gente precisa levantar aqui é o tamanho do mercado, tanto em volume quanto em valor. Paty, como é que eu vou definir isso? De novo, busque IBGE, busca os números das associações, faça uma estimativa. Esse número ele não precisa ser absolutamente apurado, correto, mas ele é sim importante para você ter noção de se todo o esforço, todo o investimento vale o tamanho, o potencial do mercado que você quer atingir, ok? A terceira fase do nosso Canvas é entender e escolher exatamente em qual fase do funil de vendas você está nesse momento, qual é a fase que você quer atacar. É aquisição, é ativação, é retenção, é receita, é indicação. E por que é tão importante a gente estabelecer qual é a fase deste momento, desse Canvas, desse framework? Porque cada fase dessas tem uma estratégia específica. As ações que você faz para fazer, por exemplo, indicação, são muito diferentes das ações que você faz para adquirir um lead, né? Então, cada fase dessas tem a sua estratégia e é importante que a gente defina em qual a gente vai atacar. Para cada Canvas, a minha sugestão é que a gente escolha, no máximo, 2 fases, tá? E, de novo, se você tiver problemas ou se você precisar atacar todas as fases do funil, faça mais de um Canvas para cada uma delas. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos para cada fase do funil e assim isso vai ficar um pouco mais claro para todo mundo, tá? Vamos começar, obviamente, pela aquisição e eu trouxe aqui um exemplo pelo qual eu passei exatamente na época que eu estava na Superlist. A gente subiu, né, fizemos a construção do site, na verdade do e-commerce, não tinha, como eu comentei com vocês antes, quando eu fui pro projeto não tinha nome, não tinha identidade visual, enfim, a gente realmente tirou o projeto do zero. Construímos cada pedacinho do e-commerce e aí a gente subiu o site no ar e pensou, agora a gente vai estourar de vender, vai ser o máximo, vai ser incrível, o serviço é ótimo, porque era isso que a gente ouvia, né, nas pesquisas, enfim. E aí a gente subiu o site e adivinha o que aconteceu? Nada, a gente não vendeu nada. E é assim que funciona com sites novos. Você precisa, antes de subir, fazer todo um trabalho de aquisição, de base, enfim, seja por redes sociais, pelo WhatsApp, por e-mail, mas esse não é exatamente o tema da nossa conversa desse momento, tá? Então vamos falar de aquisição. A gente fez aqui uma série de ações. Eu investi em influenciador, eu dei desconto de R$40 para a primeira compra, depois a gente splitou e aí fez ali um programa de indicação onde cada um dos lados ganhava R$20. A gente fez parceria com o RH de grandes empresas como a Klabin, a gente dava entrevista para todos os lugares, eu coloquei panfleto embaixo da porta dos meus vizinhos aqui do meu prédio, enfim, a gente realmente fez de tudo e nada dava resultado. Aí eu pensei, falei, bom, gente, quer saber? Eu sou varejista, né? O que eu sei fazer é promoção e é isso que eu vou fazer. Ainda assim, adianta a gente fazer promoção se ninguém conhece a gente? Também não adianta, né, moçada? Então, o que eu fiz nessa época? Eu montei um calendário, a gente já estava um pouco, com a grana um pouco mais curta, não dava para fazer grandes demarcações durante muito tempo, mas eu criei um calendário e eu ofertava um produto a cada 2 dias, 2 vezes por semana. Então, era um na segunda e na terça, o outro na quinta e na sexta-feira. E aí eu comecei a fazer o seguinte, para cada produto que tinha ali no meu calendário, eu buscava grupos de Facebook correlatos. Então, o exemplo mais claro para dar para vocês é o caso das fralda, leite ninho, enfim. Eu buscava ali grupos de mães, entrava como pessoa física antes da promoção, criava ali algum relacionamento. E aí, num determinado dia, um dia, na verdade, antes da promoção ir para o ar, eu entrava dizendo, pessoal, vocês viram? Estão sabendo? Vai sair uma oferta de fraldas na Superlist
muito bacana. Ah, 29 ou 27,90, enfim. E aí elas começavam a me perguntar, nossa, mas é verdade? Isso é um site confiável? Eu dizia, sim, super confiável. Pode entrar e pode comprar. E aí o mais bacana é que no dia seguinte elas realmente entravam no site, eu também fazia questão de postar dentro do grupo aquela oferta. E o mais bacana é que no dia da oferta o preço estava mais baixo do que aquele que eu tinha dito. E eu fazia isso de propósito, para gerar um impacto ainda mais negativo, mais positivo, perdão. E isso gerava uma viralização dessas ofertas. Então, para vocês terem uma ideia, essa estratégia deu tão certo que a gente tinha ali 2, 3 pedidos por dia nessa altura do campeonato. E aí, com essa estratégia, esse por exemplo, de fraldas, a gente teve aí um pedido de 300 unidades, foram 300 vendas em 2 dias. Então, foi uma ação que deu bastante resultado. E aí, o ponto não foi nem só a venda, né? O que a gente conseguiu aqui bastante, e aqui estão aqui alguns números, né, que foram bem bacanas aí dessa ação. Mas uma das coisas mais positivas dentro dessa ação foi que a gente aumentou consideravelmente a nossa base de e-mails. Sim, moçada, todo ano alguém mata o e-mail marketing, mas não, o e-mail marketing ele continua sendo extremamente importante para o mundo digital, para e-commerces, para não e-commerces, enfim. Todos os negócios digitais acabam tendo uma dependência bastante grande do e-mail marketing e é bom que a gente saiba disso e aproveite, criem sim suas listas, conheçam seus consumidores, façam funis de vendas, ele é bem importante, tá? E aí eu queria começar a explicar para vocês o que é o Lead Grid. Me diz uma coisa, o que você faria se você tivesse um fluxo constante de consumidores vindo de outros e-commerces no momento certo para comprar de você? Parece bacana, né, pessoal? Então vem aqui conhecer o Lead Grid. Quando um cliente acaba de comprar no e-commerce, normalmente o que a gente faz, o que os e-commerces fazem? Vem aquela página de agradecimento sem graça, praticamente morta, dizendo obrigado, seu pedido foi concluído. É aqui que a gente entra. A gente coloca o cupom de desconto de uma loja na página de agradecimento de outras lojas que fazem parte da minha rede ali no Lead Grid. Então, quando o consumidor clica nesse cupom, ele automaticamente disponibiliza o seu e-mail para o dono do cupom. É uma rede colaborativa, ou seja, são lojistas se ajudando. A gente entende que esses leads são realmente qualificados, porque quando o cliente clica no cupom, ele está demonstrando intenção de compra. Ele também faz ali o seu opt-in, então ele dá a autorização de relacionamento. E esse mecanismo de troca é gratuito, tá? Então, inscrevam-se. Se você tiver um e-commerce, recomendo que você entre lá na nossa página do Lead Grid, inscreva-se e comece a utilizar. O nosso algoritmo, ele trabalha da seguinte forma, ele entende o perfil de navegação do usuário e entrega para ele o cupom mais adequado para aquele perfil de navegação. Então, a gente tem hoje aí 14% de taxa de clique e 7% de taxa de conversão. O que a gente pode fazer com o e-mail, né? Por que ele é tão importante assim? Você pode falar de programa de assinatura, você pode fazer lembretes, você pode fazer ofertas, você pode contar de eventos, de tendências, pode falar de agendamento abandonado, de carrinho abandonado, pode simplesmente agradecer, pode dar boas-vindas. É uma ferramenta de relacionamento com o teu consumidor bem importante. E aí a gente vai para a segunda fase do nosso funil, que é a fase de ativação. Ainda dentro aqui do e-mail marketing eu encontrei um exemplo super bacana. Eu recebi esse e-mail, como vocês podem ver, o meu nome está ali, escrito naquele copo, como se eu estivesse recebendo um café da Starbucks. Mas, obviamente, isso não foi feito um a um, isso foi feito em massa. Aqui embaixo tem o link da explicação de como se faz isso, né? Essas imagens dinâmicas, que trazem pelo menos uma curiosidade, trazem um impacto super bacana para quem está recebendo o teu e-mail, tá? Você pode fazer isso em qualquer imagem e usar em qualquer meio, tá? Isso ajuda bastante a aumentar as suas taxas de clique, por aí vai. Uma outra ferramenta extremamente bacana para a gente entender a ativação de um site é o Hotjar.
ele aqui mostra para você, você consegue enxergar a navegação do seu usuário. Você vê o mouse dele andando pela tela e consegue perceber onde é que ele está se perdendo, quais são os botões que não estão funcionando, enfim, onde é que você pode otimizar a sua página e melhorar a ativação do teu usuário, tá ok? Próxima fase do nosso funil é a retenção. E tem exemplo mais bacana de retenção do que a Netflix? Não tem, né, moçada? Quem é aqui que não tem dificuldade de desligar a sua TV já lá à tarde da noite, quando você precisa acordar cedo no dia seguinte, porque tá vendo alguma coisa dentro da Netflix e não consegue se desprender? E por que eles acertam tanto? Por um grande motivo. Eles conhecem super bem cada um dos seus usuários. Tem inteligência artificial, tem um algoritmo de recomendação maravilhoso. Eu, por exemplo, acabo nem olhando nada que está abaixo de 95%. Eu não sei como é que vocês fazem, mas aquilo realmente te prende, tem um preço maravilhoso e a gente acaba realmente ficando. Então, entender o seu consumidor é ponto crucial para também você melhorar as suas taxas de retenção, ok? Receita. Próxima fase aqui do nosso funil. Como é que a gente gera receita dentro dos nossos negócios? Eu trouxe aqui um exemplo de um site de óculos escuros nacional chamado LBA. Ele tem algumas características bem interessantes. A primeira delas é que ele tem só 2 níveis de precificação. Todos os óculos custam R$ 99,90 e quando eles são promocionados vão para R$ 59,90. É isso mesmo. Só isso de precificação. Isso reduz bastante o atrito do site com o consumidor. Ele reduz bastante as escolhas, né, do consumidor, o que é algo absolutamente importante da gente fazer. A gente tem que sim ser óbvio, tem que sim não ficar supondo que o nosso consumidor vá parar, vá pensar, vá escolher. Não, faz da melhor forma e da forma mais simplificada para ele. Eles usam muito, o principal canal deles é o Instagram, especificamente as influenciadoras. Então, cada vez que um modelo é colocado na mão dessas influenciadoras, aquele modelo simplesmente some, desaparece de tanto que vende. E aí tem uma outra coisa na qual eles trabalham muito bem, que é a escassez. Os óculos são comprados em lotes únicos, ou seja, eles não conseguem fazer reposição. Então, quem é a consumidora desse site sabe que se não comprar aquele modelo, vai ficar sem, porque não vai ter reposição. Acabou. Então, de vez em quando, é bem importante a gente conseguir falar não para o nosso cliente. E o não é exatamente aqui nesse momento, no momento de trabalhar com a escassez. Eu trouxe aqui algumas outras ferramentas para vocês trabalharem com escassez. Um deles são esses relógios de contagem regressiva que você consegue embedar no teu e-mail, consegue embedar no site. Usem, não abusem, mas vale a pena sim fazer algumas ações e fazer alguns testes. Referral, ou seja, são os programas de indicação. Aqui todo mundo conhece programa de indicação, sabe mais ou menos ali como é que funciona. Alguns pontos importantes são: nenhum programa de indicação consegue resolver um produto ruim, o produto tem que ser bom. O consumidor só indica quando ele está satisfeito, quando ele está feliz. E aí você precisa entender exatamente qual é o momento em que ele demonstra essa satisfação. E aí sim, esse é o momento de você sugerir para ele o compartilhamento daquela experiência com algum outro amigo, com algum conhecido. E vale a pena também você sempre presentear ambos os lados, tá? Então aqui são só algumas dicas. Mais do que isso, eu achei bacana trazer algumas ferramentas que podem ajudar a criar esses programas, o teu programa de indicação. Não sei se você já conhece o ManyChat. O ManyChat é uma ferramenta de chatbot que funciona dentro do Messenger, do Facebook. E agora eles têm uma integração com uma outra ferramenta que chama Viral Loops, que é uma ferramenta de programas de indicação com vários modelos. Tem modelo para e-commerce, tem modelo para
B2B, enfim, tem uma série de modelos, tem milestones, enfim, tem uma série de modelos de programas de referral. E agora com a integração você pode fazer com que o teu programa de indicação funcione dentro do Messenger, que está dentro do Facebook, que é onde aí ainda a maior parte das pessoas tem a sua rede e os seus amigos. Acho que tem um potencial bem bacana para ser trabalhado aí, né, moçada? Terminada aqui a fase do funil, terminada a escolha de qual fase do funil você vai atacar, a gente vai para construção do ICP. A gente fala muito de persona dentro do mundo digital, mas eu queria dar um passo atrás e conversar com vocês sobre o conceito de ICP, ou seja, de perfil ideal de cliente. Vamos fazer um exercício? Fecha teus olhos, pensa aqui com cuidado, né, com carinho, traz ali da tua memória quem é o teu cliente excelente. Aquele cara que te ajuda, que te dá boas dicas, dá bons feedbacks sobre o teu produto. Não que sejam sempre positivos, mas são sempre construtivos, que é um bom pagador, que, enfim, é um baita de um cliente, é um parceirão. Tenho certeza que você já lembrou de vários assim. Muito bem. Mantenha o seu olho fechado e aí a gente vai continuar o exercício, mas agora pensando no oposto. Quem é aquele teu cliente que você diz, meu Deus do céu, nunca mais eu quero atender uma pessoa desse jeito? Uma pessoa reclamona, que não é boa pagadora, que fica ali pedindo 1 milhão de descontos, enfim, tudo aquilo que quem vende algum produto ou serviço sabe como é difícil de lidar. Pois bem, se você tem esses dois clientes, mas você sabe qual é o teu cliente ideal, por que você faz marketing para os dois? Pois é, moçada, a gente sempre faz isso, dá 1 milhão de desculpas. É a grana, é não sei o que, isso é aquilo. De novo, às vezes é importante a gente dizer não. E o mais importante ainda é que a gente realmente foque naquele cara que é o perfil ideal de cliente, tá? Para isso, você vai ter que pesquisar, você vai ter que perguntar, você vai ter que dissecar os hábitos, as vontades e principalmente as dores desse teu cliente ideal. Se você vende um produto ou um serviço, significa que você está ali resolvendo uma dor. Qual é essa dor e principalmente em qual momento essa dor aparece? Esse momento é a hora certa, a hora H para você estar ali na frente do teu cliente, seja com telefonema, seja com e-mail, seja com mídia, né, com publicidade, enfim. Mas é muito importante a gente entender qual é essa dor e em que momento ela aparece. O quinto passo do nosso Canva é exatamente falar sobre os canais de tração. Antes disso, moçada, deixa eu contar para vocês aqui algumas ferramentas bem bacanas que vão ajudar a construir o nosso perfil de cliente ideal. A primeira delas é o Facebook Audience Insights. Você faz aqui uma série de filtros dentro dessa ferramenta gratuita do Facebook, né, como idade, sexo, região geográfica, e ele te traz, obviamente, que dentro do perfil, dentro do público que está no Facebook, as quebras por idade, as quebras por gênero, se é casado, se é solteiro, quais são as páginas que essas pessoas mais curtem, quais são os interesses que esse público que você selecionou mais demonstra, e isso é extremamente rico para você fazer essa construção e depois, caso você queira, caso faça parte, depois apareça, né, na tua estratégia, criar melhores anúncios, tá? Então usem bastante o Facebook Audience Insights. E a outra ferramenta que eu gosto bastante é a Extension, que é um framework de construção de persona. Você pode colocar foto, nome, idade, dizer se a tua persona tem uma personalidade mais extrovertida ou mais introspectiva, fazer a bio, mostrar ali, colocar quais são as marcas que esse teu cliente consome, quais são suas motivações, enfim. É uma ferramenta bem importante e que traz uma clareza do para onde a gente está indo sem igual.
Agora sim, moçada, agora a gente vai falar do quinto passo do nosso Canvas, que são os canais prioritários. Eu gosto muito desse exercício chamado Bullseye. Ele aparece nesse livro chamado Traction, e depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Aqui tem o link do Traction e mais o link de uma série de outras, de todas as ferramentas que eu estou aqui indicando para vocês. Mas dentro do Traction, ele diz o seguinte: existem 19 canais de tração para a sua empresa, para a sua startup. O exercício de Bullseye faz o seguinte: desses 19, você afunila até chegar em 3 canais, só 3 canais, e aí esses 3 canais você vai fazer um teste, ou seja, você vai investir o mesmo tempo, o mesmo esforço e principalmente os mesmos valores para entender qual desses canais te traz mais retorno. E entendendo qual traz mais retorno, aí sim você vai fazer todo um investimento maior, você vai concentrar os seus investimentos nesse canal. E aí ele separa em conteúdo, mídia paga, partnerships. Vale lembrar que dentro dos canais de tração não tem só ferramentas digitais, né? Tem aqui, por exemplo, palestra, trade shows, construção de time de vendas. É óbvio que dentro de uma abordagem mais nova, né, mais moderna de vendas, mas a gente está falando aqui de canais de tração, como a gente faz para as nossas empresas crescerem, ok? Terminados os canais de tração, na verdade assim, pensa comigo agora. Você estabeleceu o teu desafio, teus objetivos, sabe quem é teu público-alvo, sabe qual fase do funil você vai atacar, quem é o teu cliente ideal, o perfil do teu cliente ideal, sabe qual canal, quais canais de tração você vai usar. Fazer a descrição das ações nesse momento e dentro desse formato é muito mais simples, né? Não é a gente simplesmente olhar para o vizinho e falar, tá dando certo lá, vou testar aqui para ver se dá certo comigo também. Não, dessa forma você tem ações muito mais assertivas. E ainda assim, se você tiver com dificuldade de fazer a listagem de ações, eu vou trazer aqui para vocês um exercício que eu gosto também bastante, que traz muito resultado, chamado Brainwriting. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o brainstorming, né, que é aquela coisa, assim, a gente coloca um monte de gente criativa dentro das salas e o que acaba virando é uma baita de uma conversa super agradável e às vezes melhor do que a conversa que a gente tem em muito happy hour, né? Pois é, esse é o grande problema do brainstorming. A gente abre muito o exercício e tem muita dificuldade de fechar e conseguir fazer com que as ideias aterrizem. No caso do brainwriting, não, ele já é um exercício mais organizado. Então você vai fazer o seguinte: você vai precisar aí de 5 ou 6 pessoas, você vai dar uma folhinha de papel para cada uma delas, vai marcar 5 minutos e cada uma dessas pessoas, dentro de 5 minutos, vai precisar escrever 3 ideias. Terminaram os 5 minutos, cada um passa a folha para o colega da esquerda, e aí começa a marcar mais 5 minutos, todo mundo vai ter esse tempo para escrever mais 3 ideias diferentes das 3 anteriores, e assim sucessivamente até rodar todo mundo. Você consegue aí fazer o levantamento de mais de 100 ideias durante 30 minutos, tá? E aí o que a gente faz com tantas ideias? Pois é, a gente prioriza. Então, a gente coloca aqui nessa planilha de priorização e estabelece notas de 3 pontos de vista: impacto no resultado, confiança de que aquela ação vai dar resultado e facilidade de execução. Coloca a nota de 1 a 5, tira a média e aí você já vai ter exatamente a indicação de por onde começar, né? Qual é a ação mais importante para você começar ali no teu dia a dia. E como é que a gente tira de verdade a ação do papel? Calendarizando. Eu faço sempre a sugestão de que essas ações e de que esse calendário precise ter aí 3 meses, não mais do que isso. E aí você vai escrever dia por dia o que vai ser feito para que aquela ação realmente saia do papel. Quem são os responsáveis? Só dessa forma a gente consegue fazer com que isso funcione. E por que 3 meses, Paty? Porque aí é muito mais fácil de você
entender os seus resultados e nos 3 meses seguintes fazer um outro planejamento, mantendo algumas ações, tirando algumas ações, você ganha um pouco mais de flexibilidade dentro desse período, tá? Deixa eu trazer uma outra ferramenta para vocês. Lá no Lead Grid a gente tem uma planilha de simulação de investimento, ela é bem específica para e-commerce, mas eu acho que pode, enfim, ajudar. Você coloca ali os teus dados de faturamento, na verdade é uma simulação, então você pode colocar os dados que você quiser de faturamento, de margem de ticket médio, e aí a gente trabalha com aquilo que eu chamo de combo básico de ações para e-commerce. E-mail, investimento em mídia paga, recuperação de carrinho abandonado e afiliados. Então você coloca essas informações na planilha e ela te traz qual é o impacto potencial de faturamento, tá? Como é que você baixa essa planilha? Vai lá no Instagram do Lead Grid, clica no link da bio e aí você já vai ver os botões para conseguir baixar essa planilha, tá ok? Continuando, pessoal, qual é o 7º passo e também talvez um dos mais importantes, né? O primeiro e o último, definitivamente, são muito importantes dentro dessa metodologia. O último passo é você estabelecer os seus KPIs para cada uma das ações. Ou seja, você precisa saber exatamente qual é a métrica de sucesso da tua ação. E você está vendo que os KPIs, o bloco dos KPIs está bem embaixo do bloco dos objetivos? É para a gente ter certeza de que os KPIs estão relacionados, eles estão de acordo com os objetivos que a gente estabeleceu no começo do exercício, tá? E por que a gente precisa de KPIs? Para saber se as nossas ações estão dando certo ou não. E se elas não estiverem dando certo, a gente precisa fazer aquilo que eu chamo de a lista das verdades inconvenientes. E se for o caso, a gente pivota. E aí, de novo, se a gente está falando aí de ações semanais, de acompanhamento diário, enfim, de um plano de 3 meses, errou, conserta rápido, errou, muda rápido, pivota rápido, tira rápido aquela ação, já parte para outra. É importante ter essa agilidade, tá bom? Bom, nem só de planejamento vive, né, um profissional de marketing, muito pelo contrário. A gente também precisa espionar bastante a concorrência. Eu trouxe aqui 2 ferramentas bem interessantes. Uma delas é o BuildWith. Você coloca o URL de qualquer site e ele vai te trazer quais são as ferramentas que aquele site usa e principalmente quais são as ferramentas que ele deixou de usar e quando, tá? Isso também é um bom indicativo de uma série de questões. É por isso que é importante a gente não só olhar para o lado, olhar para o vizinho e falar, eles estão fazendo tal coisa, vamos fazer também. Não, pessoal, pesquisa antes de fazer. Outra ferramenta que eu gosto bastante é o Ubersuggest. Aqui muita gente deve conhecer o SEMrush. O Ubersuggest é uma alternativa gratuita, né, onde você consegue fazer ali o levantamento de palavras-chave, tanto as tuas quanto dos teus, da tua concorrência, tá? Deem uma olhada no Ubersuggest. Fontes de informação. Moçada, eu vou agora dividir com vocês quais são as minhas fontes de informação, já que eu vou beber quando eu quero conhecer mais de algum assunto relacionado a marketing digital e a growth hacking, tá? Tem 3 grupos de Facebook que são com faculdades, né? O primeiro deles é o Growth Hackers Brasil. Tem um pessoal muito, muito bom lá dentro. Hoje em dia você precisa responder algumas questões para passar no filtro e conseguir entrar no grupo. Respondam as questões corretamente, vale a pena estar lá dentro. E outra coisa, contribuam, né? Compartilhem as suas experiências, não tirem só informação de lá, levem boas experiências lá para dentro. É assim que a comunidade cresce. O segundo grupo é o Growth Hackers Ferramentas. Ele é focado exatamente nisso, tem uma curadoria em cima de ferramentas, tem gente testando, compartilhando resultados, compartilhando impressões, também é bem bacana. E o outro é o Banff, que é um grupo americano, excelente. Já foi bem difícil de entrar, acho que agora está um pouquinho mais fácil, mas de novo, também tem as perguntas, insistam, entrem, vale a pena, tá?
Podcast, quem aqui gosta de podcast? Eu adoro, e esses aqui são os 3 que eu mais ouço. O primeiro deles é o Astela Playbook. Astela é um fundo de investimentos. Esse podcast é liderado pelo Edson Rigonati, um cara incrível, sou super fã dele. O outro podcast é o Like a Boss, quem faz é o pessoal da Vind, o Rodrigo Dantas, também é muito bom. E o terceiro é o Founder, esse aqui é australiano, tem que se acostumar um pouquinho ali com o sotaque, né, se você não morou lá. Mas todos eles entrevistam empreendedores, e esses empreendedores contam as suas histórias de maneira bastante honesta. É um baita de um aprendizado cada um desses episódios. Esse site também é bem interessante, chama StackShare. Ele traz ali o stack de ferramentas que as grandes startups usam. É um bom site de referências, vale a pena dar uma olhada de vez em quando, testar. Você pode acabar encontrando aí ferramentas que vão facilitar bastante a tua vida. E por fim, o site growhackers.com, ele traz uma série de estudos de cases, vira e mexe tem entrevista, é fantástico. Sim, esse aqui é uma pós-graduação, tá? Bom, moçada, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me fazer qualquer tipo de pergunta, vocês podem me encontrar aqui no Instagram. Dentro do meu link na bio, vocês vão sempre encontrar também uma série de botões ou para eventos ou para... eu sempre penduro apresentação ou o link de algum livro ou de algum artigo. Eu tô toda hora mudando os links que estão aí dentro, e eu também tô sempre postando bastante conteúdo dentro do meu Insta, e tem obviamente também o Insta do LeadGrid, onde vocês vão poder baixar aquela planilha de simulação. No meu também tem, e ver aí entrevistas, tem o CMO Guide, enfim. Tem bastante informação aqui dentro. Eu espero vocês aqui no Insta e, de novo, muito, muito, muito obrigada. Até mais!